a minha liderança, eu sempre foquei muito em ser como se fosse um pai. Muita gente hoje fala assim, eu sou chefe, eu só mando. Isso é que os gestores hoje precisam focar. Focar em treinar a equipe. Eu não gosto de coisa lúdica. Porque veja bem, você tem que se colocar no lugar do outro. Não, cara, vamos lá, gestão de gente pode ser feito na prática. Mas vai chegar um determinado momento da sua vida que você vai ter que virar homem. E homem toma uma decisão. Eu tive a oportunidade de aprender muito trabalhando com você por alguns fatores. Agora eu enxergo de forma até mais clara. O primeiro é porque eu fiquei 5 anos na Arco, né, trabalhando, e eu percebo que na escala vinha aqui o gerente, depois do gerente da filial tinha o nosso coordenador, exemplo da minha área, que era o gerente da minha área, da área de segurança, e depois, né, vinha nós aqui, equipe técnica. Certo. E aí, a orientação daqui passava para cá, só que a gente não tinha um acesso direto aqui. O meu acesso era aqui, entendeu? Ao meu coordenador, mas não ao meu gerente. E, como eu disse até no último podcast, eu sempre visualizava muito os meus gerentes, queria muito aprender. Porque eu era da área técnica, mas eu queria ser gestor. E aí, agora, a sua experiência eu achei legal também, porque isso foi um aprendizado que eu tive no percurso da vida. Você quer, mas qual o caminho para você chegar? Não é tão simples. Né? E eu lembro que uma vez eu fui no meu... Eu pulei esse legal aqui, eu fui no gerente. Cara, eu quero ser gestor e tal. Mas você já é gestor da sua área? Ele falava comigo, você já é gestor? Não, eu quero ser supervisor de operação. Lá na Arco, você cara. essa experiência. Aí minha chefe direta, não, você tem que fazer engenharia de segurança. Não, eu quero gestor de pessoas. Então eu fui fazer administração, pra você ter ideia. Eu saí da área de segurança, queria sair. E aí fazer administração, porque eu queria mudar de área. Só que já tinha uma série de pessoas que já estavam lá na área de operações, que já estavam querendo a mesma vaga que eu da área técnica queria. Uhum. Aí, assim, quando eu tomo a decisão de sair, porque lá eu falei, cara, eu quero sair, porque eu queria tanto. Você lembra? Eu comentei, eu saí de um salário muito bom, fui fazer estágio, depois o negócio apertou de novo, e aí eu tive essa oportunidade pra lá, só que aí eu tive a oportunidade de ir direto com o gerente. Aí eu entendo melhor quando você dá as diretrizes, só que eu tinha saído de uma posição e estava em outra, mais direto, que antes eu não estava. Então eu percebi que assim, é um processo de adaptação, mas eu via também que você estava disposto a ensinar. Quando você fala assim, eu vou treinar, você sai de lá e vem treinar. E eu percebo que muitas vezes na indústria é muito mais confortável para o gerente falar assim, não, você não é advogado? Então você tem que saber, você tem que vir pronto. Uai, mas você não é o cara da logística? Você não é o cara do... Véi, você não é o cara do controle, do faturamento? Você tem que saber, você tem que me trazer pronto. Entendeu? E se vira. Aí fica todo mundo se enrolando e o gerente lá numa zona de conforto por um lado, mas num outro tempo apanhando, e depois os resultados não são... É negativo. É negativo. Agora, quando tem um cara que fala assim... Pra ele. Vem cá, eu preciso disso. E ele olha pra você e vê que você não entende, cara. Ó, essa pegada que você faz é o que eu acho que é um diferencial. Massa. É de você falar assim, ó, eu vou te ajudar. Vou te ajudar a desenvolver. Porque você entende que ele tem características técnicas. Seja do curso que ele fez, que ele estudou, seja das experiências. Mas pro resultado ser bom, precisa ser da forma que você quer aplicar para você ter os números. Então, se você não está disposto a sair daqui, ir lá e gastar horas do seu dia, tempo, porque isso é o mais valioso, o resultado não vai vir como você espera. Mas sabe o que acontece, David? Assim, isso é muito legal que você está falando, porque é a realidade do negócio. Por isso que eu falo assim, eu não gosto de coisa lúdica. Porque veja bem, você tem que se colocar no lugar do outro. Não, cara, vamos lá, gestão de gente pode ser feito na prática. Você pode ser humano na prática. Então, assim, a questão que você está falando, existe um preconceito muito grande nessa parte de delegação. Primeiro, porque muito gestor acha que se ele não delegar, o cara não vai aprender. Aí você tem que falar assim, você tem que deixar o cara se virar para ele aprender. E não acho isso. Eu acho que eu falo isso porque assim, a minha liderança, eu sempre foquei muito em ser como se fosse um pai. E hoje eu sou pai e eu tento fazer isso. Eu não vou falar para minha filha se virar. Eu vou dar ela uma base, eu vou dar ela instrução e falar, agora que você tem instrução e sabe como fazer, você vai se virar. Mas você não precisa se virar, porque você já tem instrução. Então é muito melhor você pegar o seu gestor que está abaixo de você e falar assim, cara,
vamos lá, você resolve esse problema aqui, fácil. É só você pegar a situação, fazer um 5W2H para cada parte do processo, e aí você traz para mim aqui que nós vamos debater isso junto. Eu não vou fazer para você, mas eu vou te entregar o conhecimento necessário, a forma. Isso aí Você vai ensinar a pescar. E isso é que é legal. Tipo assim, muita gente hoje fala assim, eu sou chefe, eu só mando. Senão os caras vão ficar folgados. Cara, o cara que você acha que é folgado, você tem que mandar embora, cara. Esse cara não pode trabalhar com você. Porque você já sabe que ele é folgado, você já sabe que ele é ruim. Então você tem que confiar que se eu falar para ele como faz e ajudar ele a fazer, ele não vai ficar folgado. Ele vai me agradecer. Fala, pô, cara, obrigado por ter me ensinado, porque me ensinaram lá atrás. E aí ele vai pegar aquele conhecimento e vai resolver o problema da forma correta. Isso é que os gestores hoje precisam focar. Focar em treinar a equipe dele. A equipe precisa ser treinada pelo gestor, porque na teoria, se ele é gestor, ele está um passo à frente. Ele sabe mais daquele processo. Então ele precisa passar esse conhecimento para que as coisas evoluam. Agora tem um pedágio. Porque você imagina, eu era gerente de uma filial de 550 pessoas. Eu tinha 6 gestores diretos. Esses 6 gestores precisavam ser muito bons. Melhores que eu, se possível. Como que eu fazia eles ser melhor que eu? Treinando eles. E com várias variantes. Que é a variante pessoal do cara. O cara tá com afim de sair, não quer continuar. É a variante de que pra ele o salário dele não é pra alcançar. É um tanto de variante que você tem que conseguir controlar. Concordo. E eu vou um pouquinho mais além falando que dá resultado. E eu vejo assim, é pra você ter um nível de resultado muito satisfatório. Porque você estabelece um padrão. Padrão de E qualidade. quando eu entro nesse padrão, por mais que eu não esteja 100% envolvido no início, normal, eu me adapto ao meio com maior facilidade e não deixo o padrão cair de nível tanto. Por que eu tô falando isso? Porque tem outras formas de dar resultado. Imagina quando a gente fala, a gente vai contratar um instrutor, um técnico. Ah, não, deixa aí, a pessoa se vira, porque tem um tanto de gente que faz assim. Pega o cara, o cara já é técnico, manda ele estudar, se vira sozinho. Dá resultado. O cara consegue trazer resultado. Aí eu lembro do eficaz e do eficiente. Só que entrega e depois. E os prejuízos que já é? Porque assim, o cara começa, te traz 1, 2, 3, de uma hora para outra você vai ver, você começa a perder um tanto de coisa. Mas no início dá, porque o cara vai lá, vai tocando. Como você já tinha um padrão. Entendeu? Mas depois a gente vê uma queda grande. E o que o Anderson tá dizendo, tá nos apresentando, e eu sou prova disso, porque eu estive ali na base hierárquica dele, é que quando você já faz isso, porque não é uma perda de tempo, porque ele perdia um gestor, outro, de uma área, outro. Só que quando o novo entrava, já tinha um padrão estabelecido no meio. Então, o outro, por mais que eu tinha uma cultura diferente também, eu ia me encurralando. Aí, o cara tá seguindo. Aí chegava um cara pra mim, o Lucas. Ô, Davis, eu entendi, cara. Que você tá falando, tal, tudo mais. Só que tem sentido. Só que tem sentido, cara. Você já pensou nisso? Porra, velho, tem sentido. Os caras meio que os cara, defendiam porque aí era eu o ia lá processo. conversar com a Rafa. Pô, não, legal e tal. Então, só que já tinha um padrão estabelecido e eu, aos poucos, eu vi que eu também fui me adaptando, porque eu vim de uma cultura muito diferente. Então, assim, cara, é muito interessante o que você tá falando. Entendeu? Cara, eu achei, assim, primeiro, tanto que nós vamos conseguir tirar coisa boa desse cara aqui no podcast. Sem dúvida. Surreal. Por quê? Cara, eu consegui enxergar um tanto de coisa. A principal dificuldade que existe hoje na indústria é exatamente tirar do plano e colocar em prática. É tirar da teoria e colocar em prática. Pegar a ISO lá bonitinha, com a sugestão na 9001, pegar e colocar aquelas ferramentas em prática. De forma funcional. De forma funcional. Porque não adianta a gente ficar aqui... Se a gente for entrar pro campo da ideia, vira até uma ideologia. Mas ideologia, cara, ela só vai funcionar em campo de só ideia. Só no brainstorm lá. Aí, na hora que você vem pra prática, que você vai colocar pra poder funcionar aquilo ali, às vezes tem gente que tá querendo colocar um tanto de coisa que nem funciona, que nem dá certo. Ou então ele sabe o que é, mas não sabe como fazer aquilo funcionar. Não sabe como aplicar aquilo. E aí ele não consegue aplicar porque ele não sabe como fazer. E pra mim isso aí é uma deficiência hoje no mercado. E ela vai ser contínua. Vai. Mas, cara, assim, e finalizando, cara, dando um testemunho da minha vida, né, Davis? Assim,
Como eu falei pra você, cara, até 19, até 17 anos ali, que foi o ponto que eu entrei pro quartel, foi um grande divisor de água. E eu apresento assim, cara, quando você é menino, você tem atitude de menino, de criança. Mas vai chegar um determinado momento da sua vida que você vai ter que virar homem. E homem toma decisão. E, cara, ali, naquele momento, no meu foi aos 17 anos. Não quer dizer que foi fácil ou difícil para mim. De outro pode ser com 15. Meu pai teve que se provar um pouco mais. Que o pai dele exigiu um pouco mais cedo. E tem gente hoje que é com 25. Mas, cara, ali naquele momento, você tem que fazer o seu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda. Que é uma frase Mário do Sérgio Cortella aí, né?